Bom pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre os escopos de execução que a gente tem disponíveis no plugin Map Opening para executar furações automaticamente em modelos do Revit. Para começar, a gente vai abrir aqui a nossa interface. Depois que tu instalar o plugin, ele vai estar disponível na aba Iter Code. E aí, clicando aqui no botão Criar Furações, ele vai abrir a janela do plugin, certo? Começando pelo mais simples, que é o escopo de seleção de elementos. Então, o que significa? Ao fazer por essa opção, eu vou escolher todos os elementos Map que eu quero que sejam feitas furações neles, né? Então, eu vou clicar no botão de executar, ele vai me levar para a interface do Revit. Esse primeiro tempo de loading é o plugin carregando as famílias dentro do teu modelo. Então, se tu já tem as famílias do plugin salvas no teu template, ele não vai ter esse primeiro tempo de loading, ele vai ser mais rápido, certo? Então, é esperado que a primeira execução leve um pouquinho mais que as outras. Mas, vindo aqui para a janela, então, eu vou selecionar todos os elementos Map. Ele já tem um filtro calibrado para selecionar só os elementos Map. Então, tu pode fazer uma caixa de seleção bem grande. Selecionou todos eles, concluir, e ele vai executar os furos. Ó, ele é muito rápido, ele insere os furos muito rapidamente. Então, aqui a gente inseriu 54 furos horizontais e 29 furos verticais. Vamos dar um zoom aqui no modelo para dar uma conferida. A gente pode ver aqui, ó, os furos horizontais circulares. Aqui embaixo, furos horizontais retangulares. A gente vai ter aqui em cima furos verticais circulares e tem ali no canto, ó, furos verticais retangulares também, certo? Então, essa é a primeira forma, né, o primeiro escopo de seleção. Eu vou desfazer aqui somente a criação de furações, não vou desfazer a parte em que ele carrega as famílias. Então, ó, os furos realmente não tem no modelo, né? Foi o plugin que executou. Vamos para o segundo escopo de execução. Então, aqui na interface, região delimitada por elementos. Como é que funciona? O plugin vai identificar automaticamente a região mínima compreendida entre os elementos que forem selecionados. Então, por exemplo, eu poderia selecionar um elemento lá no canto superior esquerdo e um outro no canto inferior direito, e o plugin vai fazer automaticamente uma caixa entre esses dois e pegar tudo que está ali no meio, né? E pode selecionar vários elementos, na verdade. Ele vai fazer a caixa mínima que compreende esses elementos selecionados. Então aqui, por exemplo, vou clicar em executar. Eu vou selecionar esse duto aqui, ó, bem em cima, e vou selecionar esse aqui embaixo, certo? E aí vamos executar. Vamos concluir a seleção. Ele inseriu 11 elementos horizontais e 2 verticais. Vamos verificar aqui. Ele realmente, ó, pegou todos esses tubinhos aqui que estão na viga, porque ele criou uma caixinha desse aqui no topo até esse aqui embaixo. E pegou todos esses. Pelo comprimento dos elementos, ó, pode ver que ele é um elemento que está modelado até aqui na frente, ele pegou esse duto vertical aqui. Ele pegou esse duto vertical aqui, fazendo esses furos verticais na laje, né? Que são os que apareceram para nós ali na interface, certo? Aqui também tem mais um que ficou compreendido no escopo dado o comprimento dos elementos que foram selecionados, certo? Então vamos desfazer de novo esse lançamento de furações. Vamos para o terceiro escopo. Aqui na interface, então, eu vou selecionar entre níveis. E aqui eu vou selecionar 2 níveis e o plugin vai executar nos elementos de map que estiverem compreendidos entre esses 2 níveis. Bem simples. Vou clicar em executar. Eu quero executar só entre o terceiro e o quarto pavimento. Concluir. E, ok, 15 furos horizontais, 19 verticais. Vamos dar uma averiguada. Aqui em cima, ó, todos os furos inseridos, né? Porque essa região está compreendida entre os níveis que eu selecionei. E se a gente olhar aqui embaixo, não estão feitas as furações, né? Então a gente pode ver, né? Ó, desse nível até esse nível. Tudo que tiver compreendido entre esses dois. Ali está tangenciando, ó. Então ele pegou e fez aqueles furos ali também. Mais para baixo lá, ele não fez. Certo? Vamos desfazer novamente o lançamento de furações. E vamos para a última forma de escopo, que é por caixa de corte, certo? Então isso aqui é aquela caixa de corte de uma vista 3D. Antes de executar, na verdade, eu vou criar essa caixa de corte. Então estou aqui na vista, vou marcar para ele fazer minha caixa de corte. E eu quero delimitar esse escopo. Vou fazer nos pavimentos inferiores agora, em vez de fazer nos superiores. Fazer só nesses elementos que estão visíveis aqui. Vou voltar lá na minha interface.
por caixa de corte, executar, não precisa selecionar mais nada, ele vai fazer automaticamente, porque ele identifica a caixa de corte automaticamente. Então, 29 furos horizontais, 20 furos verticais. Vamos averiguar aqui que todos os elementos de furação inseridos direitinho, certo? Conforme o esperado. E aí, vamos subir essa caixa de corte para verificar se os de cima aqui não receberam furações. E não, realmente, ó, não tem furações dos elementos que ficaram de fora da caixa, certo? É isso, esses são os 4 escopos de execução disponíveis no MapOpening. Se esse plugin te interessou, se tu acha que pode fazer bom uso dele, comenta aqui embaixo que a gente vai disponibilizar teste gratuito de 30 dias para quem estiver interessado, tá bem? Abraço!